Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi para enfrentar o rival, o Corinthians, que vinha de uma eliminação traumática no meio da semana para o Guarani, que tinha tido um desgaste durante a semana. O São Paulo não teve esse desgaste. O São Paulo, é verdade, teve bastante pressão, jogou, pelo menos no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, até os 40 minutos, mais ou menos, até os 40 não, mas até os 35, 36 minutos, jogou com muita intensidade e propôs, criou as melhores oportunidades. Nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, o Corinthians não só equilibrou, o jogo sempre esteve aberto, como teve chances absurdas. Então eu vou até quebrar um pouco o protocolo. Thiago Volpi, o nome do jogo. Incrível o que ele fez. E Cássio, o outro nome do jogo, a gente já vai explicar isso. No segundo tempo, São Paulo fez algumas alterações, não teve a mesma intensidade ainda que as melhores defesas do Cássio tenham acontecido no segundo tempo, e tivemos aí um lance polêmico, na verdade, dois lances polêmicos. Uma falta que não foi no Vitor Bueno, do Vitor Bueno, que ele marcou, e aí no lance seguinte o Igor Gomes recebe uma carga que também não deveria ser pênalti, mas pelo critério do árbitro, pelo critério que marcou a falta com o Vitor Bueno, faltou coragem ao árbitro de aplicar o mesmo critério que ele tinha aplicado minutos antes. Se o Vitor Bueno fez falta no jogador, que jogador que era do Corinthians? Me pareceu o Pedrinho. Pedrinho, se foi falta do Vitor Bueno no Pedrinho, foi pênalti em cima do Igor Gomes. Ou ele não apitava nenhuma das duas, ou ele apitava as duas. Mas faltou coragem ao fraquíssimo árbitro. Aliás, parabéns à Federação Paulista de Futebol pela falta de qualidade na arbitragem e por não ter VAR na fase inicial, porque até a Federação Paulista sabe que a primeira fase do Campeonato Paulista é pior que várzea, porque eu tenho muito respeito pela várzea. Gabriel, vamos começar aí o... Só assim, Thiago Volpi excelente. Meu voto de melhor em campo é pro Tietê. Tudo bem. Mas, enfim, se fosse para votar em alguém melhor em campo, o Tietê fez um primeiro tempo excelente, no segundo tempo jogou até um pouco, saindo um pouco mais pro jogo, era o cara que tinha essa condução de levar a bola, foi o melhor do meio campo, foi o melhor da partida, me pareceu destoar, inclusive, em alguns momentos do restante, porque o Hernanes não fez um bom jogo hoje, o Pablo não fez um bom jogo, mas deixou o Hernanes numa condição incrível de finalização, o Pato também não fez um bom jogo, mas também deixou o Reinaldo numa condição muito favorável, num passe... Foi a jogada dele no O São Paulo foi mais vertical do que nas últimas partidas. Buscou mais esse espaço. O Arboleda é diferente quando a gente fala no jogo contra o Santo André, eu não participei do pós-jogo, mas falamos na live, quando você tem o zagueiro que auxilia na saída ali pelo lado e quando ele é o armador principal, todas as bolas passam por ele. Sim. Contra o Santo André foi excessivo, hoje não. Hoje o São Paulo conseguiu armar o jogo de uma maneira muito mais consciente com os jogadores de meio de campo e quando apertava o Arboleda abria para dar opção. É diferente, hoje isso foi bem melhor nesse sentido. O primeiro tempo do São Paulo criou mais que o suficiente para sair pelo menos com 1-0 na conta. Chutes perigosos, jogadas muito boas pelo lado do campo, jogadas que não terminaram em finalização. Vitor Bueno, que no primeiro lance faz um corta-luz muito inteligente. O Pablo dá um passe de calcanhar muito inteligente. E o Hernanes demora 1 ano para chutar e não consegue chutar. É um problema, ele podia chutar de primeira, ele podia ajeitar e bater pro gol, ele ajeitou, perdeu a passada, enfim, é uma chance inacreditável perdida pelo Hernanes. A mesma coisa, poucos minutos depois, o Reinaldo faz o passo para trás, o Vitor Bueno quis dar um corta-luz, que ali não era para dar corta-luz, ele estava de frente pro gol, a bola veio para ele. São Paulo perde mais uma chance sem finalizar. O Pato recebeu também uma que ele chutou mais gramado, infelizmente, mas não pode perder gol assim como o Vitor Bueno também não pode. O Vitor Bueno não. Quem perdeu o gol que o Cássio pegou, que a arbitragem não deu escanteio, foi uma chance, o Pato. Foi o Pato. Calma. O Pato saiu na cara do gol. O Cássio faz uma defesaça que a arbitragem não viu, mas rela no pé dele, uma defesaça, mas não pode perder aquele gol. Aquele tipo de gol não dá pra perder, não pode perder. Aliás, assim, duas coisas que são muito importantes falar. Thiago Volpi, no último minuto do primeiro tempo, fez uma defesa fantástica, porque o Reinaldo, e eu não consegui entender, o Reinaldo, no fim do primeiro tempo, ele falhou em 2 bolas, mas de maneira muito grave. Nessa, a bola estava no alto, ele perdeu o tempo da bola, ele ficou parado, esperou o jogador corintiano matar, cruzou, ele não marcou a bola, ele não marcou o jogador, ele ficou parado no lance. No cruzamento, o Bozelli dribla o Thiago Volpi,
conclui pro gol, o Thiago Volpi volta como se fosse o Superman, mergulha pra dentro do gol e faz uma defesa inacreditável. Ele ia fazer mais duas no jogo, né? Na verdade, uma ele já tinha feito, que foi num cruzamento que ele interceptou. Essa foi a segunda grandiosa defesa, o Cássio também fez 3, e no segundo tempo o Volpi faz, por isso que eu coloquei ele como o melhor da partida, ele faz uma defesaça incrível na falta, que não era para o árbitro irresponsável, fraco, um árbitro sem experiência, porque é isso, a Federação Paulista de Futebol resolve colocar os árbitros mais inexperientes para apitar jogos do São Paulo. Então volto a dizer parabéns. Thiago Volpi de novo estava muito atento e faz uma defesaça. E depois teve o outro lance do outro lado. Aí entrou o Toró, aí sobre entrou... a arbitragem, é o seguinte, para quem é membro 9305, fazemos o pré-jogo, citamos no pré-jogo muito claramente que a escolha desse árbitro era um equívoco, por um motivo simples, ele não tem a menor experiência, ele não tem o menor lastro para vir do nada e apitar um São Paulo e Corinthians no Morumbi, especialmente um Corinthians pressionado e um São Paulo que vem de 2 jogos com erros, um deles um assalto histórico e o outro com erro de arbitragem. Então a escolha é ridícula e talvez a Federação Paulista tenha um dos melhores árbitros do Brasil, que é o Rafael Claus. Poderia colocá-lo para o jogo de hoje. Para mostrar a importância do jogo de hoje. Optou por um cara que no jogo do meio da semana já tinha cometido todas as lambanças do mundo e prestigiou o cara com essa partida aqui. De novo, eu tô começando a chegar num ponto que eu já defendo o São Paulo começar a tomar uma medida mais radical, começar a ameaçar não entrar em campo. Eu tô começando a defender esse tipo de ponto, porque não dá, tá começando a ficar num ponto, um jogo seguido, 2, 3, um deles é histórico, não dá. O lance aqui é o seguinte, pra mim, o pênalti do Igor Gomes, ele não acontece. Só que essa falta aqui que deu perigosíssima aos 44 do segundo tempo, ela é um escândalo. Sim. Ela é um escândalo, uma falta dessa, ela é criminosa. Ela não pode acontecer. Então, ou os dois são falta, ou nenhum é falta. E eu volto a repetir, e não é choradeira, não é nada disso. O lance do Vitor Bueno foi menos faltoso, porque o Vitor Bueno rela na bola, não faz nada. O jogador, o Igor Gomes vai assim com o corpo, tem o contato nas costas, eu tenho absoluta certeza que se é desse lado ele marca, se é desse lado ele marca, se é contra o São Paulo ele marca, e é sempre assim, contra o São Paulo tudo é pênalti. Teve um outro lance, esse não foi pênalti, mas a bola bate no braço do jogador do Corinthians, que é o cruzamento, a bola bate na perna, na barriga e no braço, aí pela regra do futebol, isso não é pênalti, mas eu não duvido nada que se acontece do outro lado, possível. É muito, e aí, muito, além muito bizarro. disso, você tem um time que claramente veio pra... Vai ali ver, pode só ver. Vou ver. Vai. Você tem um time que claramente veio para empatar. A informação do Eduardo Rodrigues na saída dos árbitros já no túnel Raí. Alexandre Pássaro, Lugano e Chapecó xingaram e cobraram muito a arbitragem, que já estavam alterados e a polícia teve que conter. Estavam muito alterados e a polícia teve que conter. Informação do Eduardo Rodrigues. Fim no mundo. Precisa. Porque não dá. De novo, eu insisto, quando o São Paulo tá brigando para não cair, isso é um exemplo de vários que acontecem. Quando o São Paulo tá brigando para não cair em 2017, o São Paulo perdeu um jogo contra o Bahia, no último jogo do primeiro turno, com erro de impedimento. Acho que os 2 gols do Bahia foram irregulares, um foi irregular por 1 metro, um impedimento de metro, coisa horrorosa. E aí na saída, e o pênalti pro São Paulo, pra mim também não aconteceu, só que é muito mais discutível do que os impedimentos, claro, do Bahia. No intervalo do jogo, eu lembro se era o presidente ou o diretor de futebol do Bahia, foi pressionar o árbitro no vestiário no intervalo do jogo. Então não dá pra todo mundo fazer e só a gente ficar olhando 3 jogos seguidos, clássico, e ficar aplaudindo, e ficar achando que tá tudo bem. Eu vou mandar um papel pra federação. E sabe o que é pior? Porque assim, esses jogos, esses erros de arbitragem, todo mundo esquece. Porque na hora de cobrar o Fernando Diniz, e de novo, a gente aqui é o canal que não teria trazido o Fernando Diniz, a gente é contra a manutenção, a gente explicou os motivos. O problema da falta de verticalização, que hoje nem foi tão problemático assim, mas recomposição da defesa é um problema e posicionamento também. Tanto que o Volpi estourou 2 bolas para lateral, por quê? Porque a defesa não estava recomposta, ele fica com receio de dar um chutão e vinha o time do Corinthians sem nenhuma marcação. Por isso que ele chutou, isso que o Volpi costuma se arriscar mais. Agora, acontece erro de arbitragem em 2 jogos, cai na conta do Diniz. Assim, o único cara que não cai na conta se faz uma jogada ruim é o Pato, que hoje quando saiu teve... Eu acho que a gente falou bastante de arbitragem. Falando rapidamente do jogo em si, o São Paulo, de novo, criou o suficiente para vencer no primeiro tempo. Se você pegar as principais chances do São Paulo no primeiro tempo, eu acho que é tudo que o Diniz se propõe a fazer. Então, assim, deu certo hoje o trabalho do treinador. Os contra-ataques do São Paulo, a transição ofensiva do São Paulo, quando recuperou a bola, conseguiu fazer excelentes triangulações por meio para limpar o campo e sair em lances que terminaram com o Hernanes não chutando, com o corta-luz do Vitor Bueno que não deu certo, com lances de perigo, com lances que você consegue
consegue chegar bem ou a área ou as proximidades da área do rival. Com então, boas defesas do goleiro rival, com bolas rente à trave. No segundo tempo, um pouco menos, mas ainda assim você tem claramente lances em que você consegue identificar e falar, ó, essa triangulação, essa saída de bola, é isso que o cara falou que ia fazer e aconteceu. Então, assim, como você já falou, não somos favoráveis, não somos nada disso, a gente tem todos os poréns, foi um jogo e tudo mais. Só que daí pra você ter um jogador que, de novo, sai na cara do gol, perde o gol, de novo, o mesmo cara, sempre. 3 jogos contra o ex-time, que quando não podia jogar contra, imagina se ele pudesse jogar 2015 inteiro assim, 2014, 2015 inteiro assim. Imagina se pudesse jogar. Terceiro jogo, terceira atuação ridícula, que se resumiu ao passe que ele deu pro Reinaldo na lateral da área. Foi um bom passe. Foi um ótimo passe. Foi um ótimo passe, muito mas inteligente. Os 80 minutos dele se resumiram a isso. Tá? Não divide bola, não abre espaço. Isso é a coisa que mais me incomoda, ele não divide. Pablo tá tendo um nível de atuação também muito abaixo, e não é de hoje, muito abaixo que não é de hoje. Contra a Ferroviária, deu gol pra ele, ele perdeu. Hoje, jogando aberto, se movimenta, vai por dentro, recebe o pivô, calcanhar pro Hernanes, perdeu. Cria alguma coisa, participa de alguma maneira, recompõe. E o Pablo tá jogando fora de posição, e ninguém fala. Não, mas eu digo, ninguém fala isso. E o papel dele tá buscando pelo menos fazer, se movimenta, recompõe e tudo mais. Então assim, os dois estão ruins, alguém ajuda em alguma coisa, alguém é coletivamente útil e eficiente. De novo, aí hoje o cara de novo sai na cara do gol, mas de repente dando uma chance muito clara, sei lá, ele, o goleiro, de repente, não sei, o sol, não sei, porque sempre tem alguma coisa, porque ele nunca é culpado de nada. Aí ele perde o gol, depois do Pablo ter saído vaiado, perde o gol. O Diniz faz alteração depois que ele virou nulo no campo, porque São Paulo perdeu o meio de campo no fim do jogo. Sim. Não sei se cansou, não sei se as características dos jogadores, se o fato do Igor Gomes não ter treinado mais de 3 dias com o elenco principal pesou, não sei o que aconteceu. Ainda que o Igor Gomes tenha entrado muito bem no clássico. Mas no finzinho do jogo, ali nos últimos 10, 15 minutos da partida, o jogo não ficou tão bom para o São Paulo. O Diniz faz alteração tirando um cara que nas bolas longas não briga, na saída de bola não briga, quando a bola cai no pé dele não prende, não sofre uma falta, não dá uma assistência. Tirou o cara para recompor o meio de campo, como ele já fez com o Lisieiro, contra o Palmeiras, melhorou o coletivo do time. Contra o Santos ano passado, só para falar de clássico, melhorou o coletivo do time. Hoje ele fez novamente. E aí foi passar os jogadores que sobraram, não é que retrancou o time, não, recompôs o meio de campo e tentou outro jogador ali, até com mais explosão. Tinha o Toró, que tinha velocidade. Com mais explosão, com mais velocidade, para tentar as escapadas. Porque se você continuasse daquela maneira, o Corinthians, de novo, teve escapadas muito boas aqui com o Fagner. O Vitor Bueno, que não fez um mau jogo ofensivamente, defensivamente faz uma das piores partidas que eu já vi do Vitor Bueno, quase comprometeu, quase foi muito mal na marcação do Fagner, muito mal. Precisa corrigir isso com urgência, até porque ele joga do lado do Reinaldo e não marca ninguém. E eu falei isso, o Reinaldo falhou nesse lance que o Volpi faz uma defesa monstruosa, e no lance seguinte que o Bozelli cabeceia sem ninguém, de novo o Reinaldo tava perdidaço no lance. Lembrando que no jogo contra o Santo André, depois bola nas costas do Juan Fran, que fez uma boa partida hoje mais uma vez. Aliás, o Juan Fran jogou muita bola defensivamente, muito bem, e cruzando ofensivamente. E caiu no lado do estreante Ione Gonzalez, que velocista, uma impulsão ótima do jogador. E que jogador que o Corinthians impõe, porque também ajuda na defesa, é um jogador muito precioso. É um jogador útil, foi pro lado do Juan Fran tranquilamente ganhou os duelos contra ele, muito bom jogador por sinal, inclusive em jogo aéreo, que o Juan Fran não é exatamente um grande jogador na bola aérea. Então assim, e aí do outro lado você tem o Reinaldo, que é exatamente o oposto, esse excesso de bola nas costas, como eu estava começando o raciocínio, contra o Santo André, depois que tem o lançamento pela direita, o Arboleda sai, o Bruno Alves é o primeiro pau, o Reinaldo dá um espaço enorme, o jogador entra no espaço entre Bruno Alves e Reinaldo, 2-0 Santo André. Então assim, Vitor Bueno precisa melhorar isso, porque dele se espera alguma coisa. O Reinaldo não. O Reinaldo a gente tem que rezar todo jogo para ele ir bem, para o jogador, o adversário não explorar o lado dele, porque é mais difícil. A parte defensiva dele, desde que ele chega no São Paulo, é um defeito gravíssimo. Para finalizar, pelo menos da minha parte. Aí depois que tudo aconteceu, que perde o gol cara a cara, que no primeiro tempo não conseguiu fazer o gol, que o Pablo sai vaiado e tudo mais, Diniz tira o jogador que nulo em campo, estava com 10, o São Paulo em campo, tira, tenta colocar outro jogador para fazer essa escapada e tenta recompor o meio campo. O estádio inteiro grita contra o cara e manda o cara tomar não sei aonde. Isso é o maior desserviço que uma torcida de futebol pode fazer. Tá? Isso aí, eu até peço para você não comentar, porque se for para ficar xingando, sem contra-argumentar, não faz comigo. Então manda xingar a mim, não a você. A mim. É o maior desserviço que uma torcida pode fazer. E aí eu não estou falando que tá 10 anos, não sei o que, eu não estou falando que a culpa é de 10 anos, não estou falando, porque nós temos um presidente e uma diretoria completamente incompetentes
ruins de gestão e populistas. Nós temos, esse é o nosso cenário. Aí a gente faz isso daqui. Esse é o nosso cenário quando, de novo, São Paulo jogou melhor, fez mais do que o suficiente para sair daqui com o resultado e pecou em coisas que não dizem respeito ao treinador. A gente vira e bota tudo na conta do treinador. Coincidência ou não, teve vídeo viralizado essa semana, não sei se é uma grande coincidência, mas a primeira grande manifestação coletiva no estádio contra o cara. Não sei se tem peso. Eu acho um desserviço, porque o cara tá fazendo o que ele se propõe a fazer. E o time está mostrando a evolução. Não sou fã do cara, não defendo o trabalho do cara, melhor, não defendi a vinda do cara, só que eu não posso brigar com o que acontece no campo. Exato, é isso que a gente sempre fala. A gente apanhou quando a gente falou, não teria trazido o Diniz, aí a gente apanhou muito. Aí agora a gente está defendendo uma continuidade, até porque não dá para colocar o ano passado na conta do Diniz, que ele foi contra... E só para complementar, e sem querer te cortar, se a partir do próximo jogo contra o Oeste, o São Paulo passar a ter as piores atuações da história do São Paulo, passar a jogar muito mal, passar tudo que a gente viu aqui de positivo, de evolução... A estagnação que acontece. A estagnação não existe mais, ficar previsível, não conseguir mais jogar, tudo isso, nós vamos vir aqui e vou falar, parou, estava tendo evolução até o meio de fevereiro, depois não consigo mais, isso aconteceu com o trabalho do Rogério. Quando o trabalho do Rogério começou muito bem, uma grande evolução, melhorando e parou, e passou a piorar muito, o Rogério tentou corrigir, não conseguiu. Acontece. E a gente vai virar e vai falar, hoje não tem como ter esse tipo de manifestação, mas não faz sentido. E é pior que isso, porque a gente sabe que a torcida empurra o time. A gente sabe porque a torcida do São Paulo, nos momentos de rebaixamento, o próprio torcedor reconhece, a torcida empurrou, os jogadores reconhecem a importância. Então, se a torcida começa a xingar o técnico de burro, ajuda o adversário sente o momento. Teve um jogo da Ponte Preta, que o técnico falou, quando a torcida começou a vaiar, a gente sentiu que era o nosso momento. Não, foi uma eliminação, acho que de Copa do Brasil, não lembro, que a Ponte Preta, enfim... Tá? Mas... Não, e aí o ponto é esse, assim, eu torço para que o São Paulo consiga resolver os problemas, muitos já identificados, consiga trabalhar para resolver isso e comece a colocar a bola para dentro do gol. Os jogadores de quem se espera que coloque a bola para dentro do gol, todos eles... Pato, Vitor Bueno, Pablo, todos esses estão jogando abaixo. Que comece a colocar a bola para dentro do gol. As chances estão aparecendo. E a partir do momento que as chances estão aparecendo com boas jogadas, boa jogada contra Santo André, boa jogada contra o Novo Horizontino, boa jogada hoje... Você percebe claramente, para quem quiser pegar o VT do jogo, você percebe uma construção de jogo. Não é jogada aleatória. Eu não consigo, vai contra o bom senso e vai contra o que está acontecendo dentro de campo, mandar o técnico para não sei aonde. Então assim, vai de cada um. Eu estou dando a minha opinião, eu acho que foi um dos negócios mais impressionantes que eu já vi aqui no Morumbi, em termos de arquibancada e tudo mais. A maior desconexão do que eu vi acontecer com o campo em relação à arquibancada. E aí, de novo, eu vou ressaltar mais uma vez o Thiago Volpi, que muita gente criticou quando chegou. É um dos melhores goleiros brasileiros em atividade, ao lado do Cássio. Chegaram a chamar ele disso, é um negócio bizarro. E a gente fala há muito tempo que é um goleiro de alto nível. É excelente com os pés, excelente com as mãos, sabe sair do gol como ninguém, tem liderança, assume quando erra. É um goleiro fora do padrão, mas o Cássio também é. Os dois goleiros fizeram 3 defesas grandiosas. E finalmente, quando o São Paulo passou a ser... prejudicado, vamos usar a palavra prejudicado, dentro de casa, finalmente, depois que o São Paulo teve o escanteio no fim do jogo, foi todo mundo correndo pra cima do árbitro. Era o mínimo que tinha que acontecer, porque não dá pra todo mundo. Tudo que acontece com o São Paulo, todo mundo cerca o árbitro, todo mundo reclama. O árbitro hoje fez o jogo que o Corinthians quis, além dos lances capitais, fez o jogo porque um dos times estava sem confiança e que não podia perder o clássico de maneira nenhuma. Apenas um desses times tinha essa pressão batendo no topo. Não era o São Paulo, hoje. E o árbitro picou o jogo. Quem foi a equipe que picou o jogo? Que demorava para recomposição de bola, que demorava para bater lateral. O árbitro fez todo o jogo. Cada falta demorava uma semana para ser batido. Então, assim, muita conversinha. O único cartão do Corinthians foi pro Cássio, porque fez 0 aos 47. E o preciosismo, vai bater lateral, o lateral é aqui. Só para um dos times vai que não podia vantagem. bater. O São Paulo vai bater uma falta rápida, volta. O Corinthians vai bater uma falta rápida, segue. Então, que diabos, né? Então, que diabos. Eu acho que o resumo é esse. São Paulo tem mais 2 jogos. Até a estreia na Libertadores a quase 4 mil metros de altitude. Imagino eu contra a Ponte Preta, acho que deve ter uma mescla aí, acho que não vai colocar os caras para jogar, até porque tem a viagem para fazer, vai primeiro para Bolívia, negócio, toda uma logística, né? Então, espero que contra o Oeste o São Paulo consiga fazer os gols para ganhar confiança, trazer o seu torcedor de novo pro lado do time. Sim. E que contra a Ponte Preta, já com menos titulares possivelmente,
que o São Paulo consiga pelo menos fazer um bom jogo para a estreia da Libertadores, porque na semana seguinte tem LDU aqui no Morumbi, que é um time que o São Paulo vai brigar diretamente pela vaga de classificação. O São Paulo vai precisar que a torcida abrace o time e tenha a tal da noite de Libertadores que o próprio São Paulo esses dias falou no Twitter e ressaltou no Twitter. Bom, e a noite de Libertadores não passa por mandar ninguém para lá ou para cá com a bola rolando. Bom, eu e a Vives a gente vai correr agora para a zona mista. A Vives já está fazendo aqui uma cara de preocupação e a gente volta amanhã com esse material de zona mista, mais ou menos pela hora do almoço ali, editar e subir, e é isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo!